Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de Educação Física. O conteúdo da aula de hoje vai ser sobre ginástica e mais especificamente sobre aspectos históricos e também alguns conceitos. Vamos lá? Para essa aula de hoje, nós vamos começar entendendo aqui que a palavra ginástica, ela vem do grego gymnastike. E o que isso quer dizer? Significa a arte de fortificar o corpo e dar-lhe uma certa agilidade. No decorrer de nossas aulas, a gente vai falar também sobre como que a ginástica era entendida, sobre esse conceito de corpo belo, corpo perfeito, né, esse conceito de saúde. Tudo isso a gente vai entender aí no decorrer aí do nosso conteúdo. A ginástica, ela engloba as modalidades competitivas e também não competitivas. E envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade, coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento físico e saúde, saúde e também mental. O que está dizendo aqui? A gente vai ter ali a ginástica mais destinada a algumas práticas competitivas, onde os atletas eles vão fazer ali a busca pelo movimento perfeito, a busca pelo movimento mais sincronizado, e a gente também vai ter ali um público que vai buscar ali uma forma de praticar ginástica para melhorar também a saúde. Isso é bastante comum, principalmente em algumas práticas de atividade física relacionadas à ginástica, principalmente em algumas academias. Uma forma particular de exercitação, onde com ou sem o uso de aparelhos. Muito importante isso daqui. Abre-se a possibilidade de atividades que provocam valiosas experiências corporais e enriquecem a cultura corporal, em particularidade a do homem, a do ser humano, de uma forma geral. Então vocês vão ver que para algumas modalidades de ginástica, nós vamos ter ali à nossa disposição uma série de equipamentos. Então vamos ter alguns bancos, vamos ter algumas barras, vamos ter também algumas argolas e diversos outros aparelhos. Tudo bem? Aqui para vocês estou mostrando um exemplo prático de como que nós podemos entender a ginástica como uma modalidade aí competitiva. Vocês podem ver que o atleta aqui que está fazendo o movimento, ele tem toda uma preocupação em como finalizá-lo. E também ele está se apoiando ali em um banco de ginástica. Na imagem da direita, nós vamos ver a presença também de algumas argolas, vamos ver a presença de barra e, novamente, a finalização do movimento, um movimento belo, um movimento bonito, um movimento algo incrível de ser ali visualizado. E vocês podem notar também que alguns dos movimentos realizados ali, eles são extremamente acrobáticos, então você precisa ter um grau ali, um grau de aperfeiçoamento técnico para conseguir fazer esses movimentos com uma certa perfeição. A ginástica, ela acontece desde os tempos da pré-história. Então vamos pensar lá atrás no momento do homem primitivo. Naquele período, no tempo do homem das cavernas, a ginástica era usada principalmente para que o ser humano conseguisse ter um melhor êxito na caça e também ali um melhor êxito para conseguir sobreviver, escapar de alguns predadores. Então o ser humano ele precisava ter ali um corpo muito hábil, para garantir a sua própria sobrevivência, ou ele ficaria exposto para alguns animais ali que os devorariam e coisas desse tipo. Vocês podem notar aqui na imagem que eu estou trazendo para vocês, em algumas grafias, né? Então, alguns retratos de como o ser humano representava suas caças. Vocês podem ver ali que eles caçavam animais que muitas vezes eram muito maiores do que eles, então eles precisavam ter um corpo ágil, um corpo forte, para conseguir também garantir ali a sua sobrevivência e sua existência. Agora avançando aqui para o período da Antiguidade. A ginástica, enquanto atividade física, tem as suas origens na Antiguidade e por volta de 2.600 anos antes de Cristo, especialmente em civilizações orientais, os exercícios de ginásticas passaram a fazer parte de festividades, jogos, rituais religiosos. Então aqui eu vou chamar bastante atenção, principalmente para as civilizações egípcias, então quando ia ter algum tipo de casamento, algumas esposas acabavam exibindo ali alguns movimentos acrobáticos, e sempre relacionado aí numa questão mais de festividade.
Então aqui nesse primeiro momento eu quero que vocês pensem em ginástica como se fosse toda e qualquer atividade física que acontecia ali naquele período histórico. Tudo bem? Agora, eu apresento aqui para vocês um quiz, mais uma brincadeira aí para ver como que o pessoal aí de casa está compreendendo aí o conteúdo. Eu quero que vocês respondam aí para mim qual é o significado da palavra grega gymnastike. Alternativa A, exercícios típicos de esporte. Alternativa B, atividade física na antiguidade. Alternativa C, arte de fortificar o corpo e dar-lhe certa agilidade. Vocês vão ter aí alguns minutinhos para pensar numa resposta e daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, vamos conferir aí a nossa resposta. Se você marcou a alternativa C, arte de fortificar o corpo e dar certa agilidade, você acertou aí a sua resposta. Eu apresentei aí o conceito dessa palavra em alguns slides aí anteriormente apresentados. Na antiguidade também, a ginástica ela valorizava o equilíbrio, a força, a flexibilidade e a resistência, utilizando inclusive de materiais de apoio, como pesos e algumas lanças. Foi na Grécia Antiga que a ginástica começou a ganhar um grande destaque, se tornando um elemento fundamental para a educação física dos gregos. Então vocês percebam que desde o período da Antiguidade, nós vamos ter ali os povos utilizando ali algumas lanças, alguns aparelhos que eles iriam auxiliar aí durante as suas atividades de sobrevivência. E isso vai continuar se aperfeiçoando aí ao longo das civilizações. Agora, no período grego, vocês vão perceber que a ginástica ela vai passar assim, a ter um caráter de mais estética corporal, porque vão ter lá todos os deuses e o ser humano queria, de certa forma, aparentar o seu corpo com os de certos deuses. Então, você ter ali um corpo belo, ter um corpo saudável, era sinônimo ali de você estar mais próximo com as divindades pagãs daquela época. Na Grécia, a ginástica era usada como uma forma de buscar por corpos e mentes sãos, ou seja, busca do equilíbrio entre aptidões físicas e intelectuais. A valorização grega do ideal de beleza humana favorece ainda mais a evolução da ginástica,
uma vez que sua prática era vista como uma forma de cultuar o corpo. Então vocês vão perceber que as esculturas feitas naquela época, elas de fato elas vão ser ali um corpo musculoso, um corpo bastante definido, e justamente porque para eles naquela época você praticar a ginástica de um modo geral era sinônimo ali de você ter um corpo saudável, um corpo belo. A prática do exercício físico, ela era altamente valorizada como uma educação corporal em Atenas e como preparação para a guerra ali no período de Esparta. Muito importante isso aqui, a gente já vai comentar um pouco mais. Então, com o surgimento das primeiras escolas destinadas à preparação de atletas para as exibições ginásticas, em público como ginásios. Então aqui vocês notem que está surgindo ali algumas modalidades de esportes, né, parecido com coisas desse tipo, e também mais tarde ali na Grécia vai surgir ali os Jogos Olímpicos. É importante mencionar também que as pessoas naquela época, elas praticavam também ginástica, principalmente, além é claro, ali de ter ali um corpo belo, como uma ferramenta ali de treinar os exércitos daquela época. Então você ter ali um corpo mais acrobático, capaz de realizar movimentos mais complexos, algumas vezes acabava por dar certa vantagem para alguns guerreiros durante ali os campos de batalha. Inclusive tem alguns filmes que retratam bem sobre isso. Um deles é sobre a Guerra de Troia, onde o Aquiles ele faz o arremesso de uma lança e ele acaba acertando ali um aliado de Heitor, que seria seu rival ali no campo de batalha. Posteriormente, o Heitor fala, até mesmo com seus companheiros, que fala que seria praticamente impossível um ser humano arremessar daquela forma. Então tudo isso graças a uma prática repetitiva de um determinado movimento a fim de aperfeiçoá-lo, justamente para ter mais êxito ali no campo de batalha. Voltando aqui. Socialmente, os homens reuniam-se para apreciar as artes, como pintura, escultura e música naquela época, para discutir a filosofia em desenvolvimento e para divertir-se e cultuarem ali os seus próprios corpos. Então, através das ginásticas, eles acabavam muitas vezes discutindo temas assim que hoje nós consideramos assim abordagens filosóficas. E vocês vão ver que nesses períodos são que surgem aí alguns dos maiores nomes da filosofia, como Platão e Aristóteles. Inclusive, vamos falar um pouco mais sobre a importância deles, principalmente para a área de educação física, como nós a conhecemos no dia de hoje. Algumas imagens aqui para vocês, esculturas gregas realizadas naquela época, que retratam esse ideal de corpo belo, de corpo bem definido, de corpo saudável. Então vocês percebam que o atleta aqui retratado nessa escultura, ele faz todo um pré-movimento ali, ele tem toda ali uma sequência de movimentos a fim de conseguir reexecutá-lo da melhor forma possível, da forma perfeita, para conseguir arremessar um objeto mais longe, para conseguir arremessar uma lança com maior precisão. Então tudo isso é desenvolvido ali através da ginástica ali na Grécia Antiga. Na segunda imagem também vocês percebam ali o uso de um aro muito parecido com o bombolê e que é instrumento usado até mesmo nos dias de hoje aí em nossas aulas de educação física. Os ginastas praticavam os exercícios sem roupas. Então, gímenos vem da palavra do grego nu, né? Como se você estivesse ali sem nenhum tipo de roupa. Nós chamamos os gimnasianos patronados pelo deus Apolo, deus do sol, considerado ali como um dos maiores deuses do Olimpo. Então, o fato deles praticarem ali as atividades sem roupas era justamente por aquilo que nós já comentamos, deles quererem ter uma certa proximidade assim com os deuses, uma certa relação. Então, eles acreditavam que praticar os exercícios dessas respectivas formas, eles estariam agradando ali suas divindades. E aqui, novamente eu trago para vocês aí como eles imaginavam que era o deus Apolo. Então eles imaginavam que era um deus muito jovem, muito belo, que teria ali um corpo atlético. E eles assim percebam também que ele é um deus assim que ele tem ali bastante ouro, bastante instrumentos em ouro assim, que eles queriam aproximar ali com um certo ideal ali de beleza, sabe, algo relacionado a esse tipo. Aqui, mais uma vez, estou trazendo para vocês um quiz. Vamos acompanhar aqui junto, estarei fazendo a leitura para vocês e na sequência vocês terão alguns minutinhos para pensar aí numa resposta. Eu quero que vocês respondam para mim qual é a importância da ginástica na Grécia Antiga. Alternativa A,
Ajudar a compreender as artes como pintura, escultura e música daquela época. Alternativa B. Elemento fundamental para a educação física dos gregos. Letra C. Fazer festividades, criar jogos e realizar rituais religiosos. Letra D. Era o meio de sobrevivência e proteção também do homem grego. Vocês vão ter alguns minutinhos e daqui a pouco nós voltamos. Voltando aqui, vamos conferir aí qual seria a alternativa correta. Se você selecionou a alternativa B como elemento fundamental para a educação física dos gregos, você acertou aí a resposta. Apesar da ginástica naquela época também ser relacionada a compreender as artes, pinturas, esculturas, ela necessariamente não era ali a principal finalidade, e sim para criar um exército mais bem treinado, né? Então, criar ali um corpo mais belo, então esse culto ao corpo. Então, essa era a principal finalidade relacionada ali à educação física. Então, fazer festividades, criar jogos e realizar rituais religiosos também não se encaixa bem como a principal importância e também não era ali o principal meio de sobrevivência e proteção do homem grego. Tudo bem? Jogos Olímpicos. Foi na Grécia Antiga, mais especificamente na cidade de Olímpia, que surgiram os primeiros jogos em homenagem aos deuses. Os gregos também, eles desenvolveram uma rica mitologia. E ter bons atletas entre os cidadãos significava contar com soldados mais fortes e resistentes, preparados fisicamente para combater os exércitos das cidades vizinhas. Então, naquele tempo, era um período que tinha ali várias guerras. E eles tinham eles começaram a criar para explicar os acontecimentos daquele mundo. Então tudo era explicado a partir de deuses. Então, se tinha sol, o sol tinha lá o deus do sol, o Apolo. Então, se tinha lá o mar, eles acreditavam que pela criação do mar teria outro deus responsável, Poseidon. Eles acreditavam que o Zeus seria o responsável pelos períodos períodos de relâmpago, quando teriam tempestades e coisas desse tipo. Ah, Deus está furioso com nós, Deus está
está mais perto de nós. Eles também teriam ali a Afrodite, que seria considerada ali a deusa da beleza. Então eles vão ter aí uma mitologia. Então, como não tinha ali um desenvolvimento científico para explicar certos fenômenos, eles acabavam aderindo a certas divindades para explicar os acontecimentos, os fenômenos naquela época. Provas como a corrida e o lançamento de dardo tiveram origem no treinamento militar. Lembra que eu falei lá o exemplo do Aquiles arremessando uma lança. Os primeiros registros dos vencedores foram em 776 a.C. Mas é importante mencionar que, como é algo muito antigo, existem ali alguns dados que podem apontar para que esses jogos eles venham acontecendo 500 anos antes dessa data que é oficialmente apresentada para vocês. Só que, é claro, por falta de documentos e tal, a gente acaba ali usando 776 como uma medida mais precisa por conta do que nós temos aí à nossa disposição. Aqui para vocês, eu quero que vocês percebam a presença de um homem ali guiando os demais corredores e quero que vocês notem que na mão dele ele está carregando uma tocha. Isso é representado até mesmo hoje nos Jogos Olímpicos. Então, ele está carregando uma tocha que basicamente seria para fazer marcar o início ali dos jogos para a comunidade grega. E é importante mencionar que toda vez que aconteciam os Jogos Olímpicos, eles ocorriam ali com uma certa frequência, então de 4 em 4 anos, então tinha um período para aquilo ali acontecer. E o fato deles carregarem essa chama marcava ali o início dos jogos para aquela época. Atualmente, importante dizer para vocês, quando nós vamos ter uma preparação antes aí para algum evento, alguns Jogos Olímpicos atuais, isso partindo mais para os dias de hoje, os atletas lá, alguns corredores, algumas pessoas, eles vão lá e fazem um acendimento dessa tocha na própria cidade de Olímpia, né, lá na Grécia Antiga, e aí a partir disso eles vão fazendo uma corrida onde essa tocha ela vai passando por diversos corredores até chegar ali à sua cidade destino. Percebam aqui também como que eram alguns dos jogos realizados naquela época. Então vocês percebam que tinha ali bastante contato corporal, então eram jogos às vezes bastante violentos, frequentemente aconteciam ali alguns casos de alguns atletas acabarem perdendo suas vidas. Então vocês notem também ali que algumas dessas atividades são muito parecidas, esse estilo de luta que está sendo representado nas figuras é muito parecido com o judô, com o sumô e até mesmo com o jiu-jitsu. E todo o nosso tipo de conteúdo vai se desenvolvendo a partir desses fatos, desses acontecimentos. Percebam também ali na imagem a presença de público, a presença de pessoas assistindo e apreciando os espetáculos ali naquela época. Os Jogos Olímpicos eram utilizados com a medida de tempo. Então, de 4 em 4 anos, eles aconteciam ali naquela época. A Olímpia designava um intervalo de 4 anos entre os dois períodos de competição. Qualquer guerra, importante isso aqui, qualquer guerra em curso naquela região era suspensa para que os cidadãos pudessem se deslocar até a Olímpia a fim de aplaudir os seus campeões. Então, se estava acontecendo algum conflito, qualquer tipo de confronto, tudo aquilo era paralisado, tudo aquilo era esquecido naquele momento. Porque quando marcavam ali os Jogos Olímpicos, era tradição da cultura naquela época que as pessoas fossem, de fato, prestigiar ali os seus atletas, os seus competidores. E isso, inclusive, vai continuar acontecendo por muitos e muitos anos. Quem colocou o plano educacional relacionado ali à ginástica no âmbito educacional foi Platão. Então lembra que eu falei para vocês que iriam surgir alguns filósofos que iam ser importantíssimos para a nossa área da educação? Está aqui o primeiro deles. Platão, que ele estava prevendo que crianças de 7 e adolescentes a 17 anos fariam ginástica e música, porque isso traria um certo equilíbrio para o corpo e também para a alma. Então, a partir desse momento, crianças e também adolescentes começaram a praticar ginástica aí dentro aí de sua civilização, dentro ali de sua cultura. Então a ginástica começou a ser implantada ali como uma forma de educação. Aristóteles, ele defendia o princípio da educação que ela compreenderia 3 etapas, sendo ela a vida física, o instinto e a razão. Então, você praticar ginástica ali dentro das escolas,
eles acreditavam que você criaria uma sociedade capaz de entender diversos valores morais e éticos para criar uma sociedade ali mais justa, uma sociedade mais desenvolvida, por assim dizer. E esses filósofos, os pensamentos deles, são estudados até mesmo nos dias de hoje por diversas instituições de ensino. Aqui para vocês uma imagem onde mostra ali um professor com um determinado aluno, onde ele está ali vendo ali, passando ali alguns conhecimentos, ele está ali fazendo ali que retrata o fato de ensinarem a música ali dentro da escola e também ali estamos pensando que eles desenvolveriam algumas atividades físicas, né, nesse período. Agora, vamos deixar um pouco de lado a civilização grega e vamos entrar aqui na civilização romana, na Roma Antiga. A civilização romana, é importante mencionar isso aqui porque aquele período de Jogos Olímpicos, de esporte, ele acabou meio que se distanciando ali da cultura daqueles povos. E o Império Grego ele entrou em declínio nessa época, então o Império Romano ele estava em ascensão, ele estava dominando meio que tudo. E para eles, para os romanos, eles encaravam que esse certo culto ao corpo, eles consideravam como uma forma de vaidade que levava o ser humano a certos pecados. Então não era considerado algo impuro, algo impróprio. Então o fato de você querer ter um corpo saudável significava para ele que você teria uma mente com pensamentos perversos. Então a partir desse momento, a valorização do corpo ela passou a ser vista como algo imoral pelos romanos. E nessa época, a prática da ginástica se resumiu apenas aos exercícios destinados à preparação militar. Então, ali no meio militar, eles continuavam treinando seus exércitos a fim de criar soldados mais hábeis, capazes de ganhar mais batalhas. Só que nesse lado mais corporal, de ter um corpo mais belo, um corpo mais saudável, eles acabaram ali meio que deixando um pouco de lado. Com a derrota militarista da Grécia em 145 a.C., Roma passa a combater a ginástica grega, pois achava imoral e repulsiva a nudez dos atletas ginásticos gregos. Então aqui, além deles considerarem esse amor, esse culto ao corpo como algo imoral, outro dos motivos os quais levaram eles a banir as atividades relacionadas à ginástica para a cultura de um modo geral, era que eles não queriam que esses exercícios eles fossem praticados ali sem roupa. Né? Para eles aquilo ali, usar vestimentas, era meio que algo, era algo fundamental ali para a civilização. Então você ali não andar ali com poucas roupas, com as partes do seu corpo expostas, para eles assim eles consideravam assim como uma prática assim de uma sociedade, como que eu posso dizer, uma sociedade assim que não tivesse pensamentos impuros. Uma sociedade mais pura. Turbino, em seus estudos de 1992, ele descreve que as atividades físicas romanas elas possuíam ali um caráter militarista bem marcante. Então elas eram apreciadas através de espetáculos circenses. E quais espetáculos circenses eu estou dizendo? Aqui eu vou apresentar para vocês, agora, no decorrer de nossa aula, como que eram os circos naquela época, como que eram os coliseus e como que eram ali os duelos entre gladiadores e algumas arenas extras que eles criavam ali para ver ali a luta entre alguns escravos. Então, agora, nesse aspecto, os jogos dele, a forma de entretenimento, ela se tornava ali ainda bastante violenta e ela usava ali, apesar de ter os atletas ali, as pessoas que lutavam nessas arenas, elas eram obrigadas a usar armaduras, vestimentas para ali preservarem o seu corpo. Aqui apresento para vocês aí algumas imagens sobre como que eram as batalhas de gladiadores. Gladiadores nada mais e nada menos eram do que soldados que eles consideravam traidores, ladrões que existiam naquela época, até mesmo pessoas que cultivavam ali o cristianismo. Eles também colocavam escravos para lutar e certas arenas onde eles ficavam expostos a diversos animais selvagens, como tigres, como ursos, como rinocerontes. E, de fato, você ter ali um corpo hábil, ter ali um corpo ágil, você acabava conseguindo ter maior chance de chegar com vida até o final de uma competição. E mesmo que o gladiador, que era esse guerreiro, sobrevivesse ali a essas feras e também aos confrontos com outros oponentes, ainda não era certo ali a sua garantia de sobrevivência, porque tudo aquilo dependeria de uma certa aprovação da população
de um modo geral, e também ali do imperador daquela época. Então, se a população ali criasse, ali, quisesse, apesar do gladiador vencer aquela luta, quisesse que aquele gladiador fosse executado, então eles davam, o imperador acabava dando um sinal, e esse gladiador, esse soldado, seria abatido ali logo em sequência. Agora apresento aqui para vocês, atualmente, algumas imagens do Coliseu, que era onde aconteciam alguma dessas batalhas, né? Então percebam que ali tem vários locais ali cheios de obstáculos, então às vezes você não tinha uma visão nítida de onde estaria ali o seu oponente. Aqui outro exemplo, onde eles colocavam como se fosse, eles consideravam carros, né? Mas eram como se fossem ali algumas carroças, onde era puxado por um cavalo, e onde teria um lutador, uma pessoa em cima dessas carroças, com algumas espadas, ou também arcos e flechas, onde tentava abater ali os gladiadores. Então, essa era a forma de entretenimento, essa aqui era a forma de circo que eles tinham ali naquela época. Outro exemplo que eu apresento aqui para vocês também é a naumaquia, que eles colocavam diversos escravos para lutarem entre si, através ali de batalhas realizadas ali num lago artificialmente criado, dentro ali de algumas embarcações, alguns navios e coisas desse tipo. Então eles colocavam ali diversos navios ali, onde os escravos eles lutariam pela vida, por suas vidas, e novamente, aqui eu quero ali na imagem, vocês podem observar todas as pessoas assistindo essa forma de espetáculo acontecer. E quando acontecia ali, por exemplo, deles ficarem a favor ou contra um determinado ali, algum determinado lutador, um determinado escravo, era ali a população que daria a sentença. Então, o imperador levantaria um sinal dando de beleza positivo, que eles continuariam vivos, ou negativo, que todos ali seriam exterminados. Agora vamos falar aí no período da Idade Média. A Idade Média, ela vai ter ali o seu início marcado com a morte do imperador romano Teodísio da divisão do Império Romano. Então, os jogos na Grécia Antiga e em Roma, eles eram espetáculos ali bastante violentos, bastante sanguinários, morria bastante gente. Inclusive, pessoas que praticavam outras religiões, elas também eram colocadas para participar desses espetáculos sangrios. E muitas vezes os cristãos foram alvos desses impérios e foram sacrificados ali diversas vezes. A igreja, ela pregava que o corpo ele era a fonte de muitos pecados. Então, ela combatia toda e qualquer atenção que fosse destinada a ele. Porque o que importava naquele momento seria o espírito do ser humano, e não o corpo propriamente dito. O corpo seria apenas uma carapaça, e o que importaria ali seriam as nossas condutas ao longo de nossas vidas. E se elas fossem condutas que estivessem dentro dos padrões estabelecidos por elas, então o ser humano iria para um paraíso, e se ele não se enquadrasse ali às leis daquela época, ele iria para o inferno, vamos dizer assim. A rejeição ao culto à beleza física resultou na perda da importância do esporte também nessa época. E essa perspectiva negativa da igreja em relação ao corpo prejudicou e muito a evolução da educação física, porque por muito tempo somente ela foi se modificando e essa cultura, esse pensamento ele foi somente se modificando com o surgimento da cavalaria e também ali das cruzadas, que foi o período ali que eles batalhavam pelas guerras santas, então eles precisavam ter um exército ali treinado, um exército hábil, um exército forte. Então aí a ginástica era utilizada para treinar principalmente ali o que nós chamamos de cavaleiros templários, que partiam em missão em busca para reconquistar aí as terras santas. Algumas imagens aí desses cavaleiros. Recebam que eles usam uma armadura que protege ali todo o seu corpo e que de fato eles carregam ali o sinal da cruz estampado em suas armaduras. Eles também montavam em diferentes cavalos e tem alguns filmes que retratam que para você poder fazer parte desse grupo de elite, você precisava ter ali títulos de nobreza. Então tem alguns filmes que se chama aí, um filme chamado Coração de Cavaleiro, onde alguns lutadores, eles travam batalhas nessas arenas através de um combate simulado, e caso eles tenham ali os melhores resultados, eles acabam recebendo ali alguns títulos que vão colocar eles ali no maior grau de hierarquia. A ginástica nesse período, ela praticamente desapareceu ali com a queda ali do Império Romano. E essa prática, ela se manteve viva graças
à arte de rua, vamos dizer assim. Então nós tínhamos ali diversos ginastas ali, onde eles apresentavam movimentos acrobatas como uma forma ali de entretenimento para as pessoas naquela época, para agradar ali a elite naqueles períodos. Então a ginástica vai sobreviver graças aí a esses ginastas que eram chamados de saltimbancos, que eram os artistas de rua. Algumas imagens também de alguns períodos festivos, né, que aconteciam nesse período. Aqui essa imagem que é bem característica para vocês, que é bem famosa, onde se vocês observarem bem, vocês vão ver ali algumas crianças brincando. Então é nesse período da Idade Média que começa a surgir ali os primeiros jogos populares, algumas variações que mais tarde resultariam na criação de esportes famosos, como seria o futebol. Então vocês percebam que tem diversos atletas ali usando alguns chapéus. Então a ginástica começou a ter ali um caráter mais de diversão, de entretenimento, né? Então, a partir desse momento também a gente começa a produção, a pensar na ginástica circense, que é aquela ginástica de circo. E essa imagem aí, ela tem ali diversos outros aspectos. Agora, eu gostaria de deixar aí, nesses próximos minutos, alguns minutinhos para que vocês façam uma pesquisa aí com base no que foi dito durante as aulas e também na internet, no material que você tem à sua disposição, como que o período no Império Romano e a Idade Média, eles acabaram prejudicando ali o desenvolvimento da educação física e da ginástica ali de um modo geral. Coloque na atividade de vocês como que a ginástica sobreviveu e foi utilizada nesses períodos e qual que era a principal finalidade e quais foram ali as consequências que isso acarretou para o desenvolvimento da educação física ali como um todo. Eu volto daqui a pouquinho.
Voltando aqui, pessoal, agora que vocês tiveram aí um tempo para produzir aí as atividades de vocês, eu gostaria que vocês colocassem, né, o que eu queria que vocês tivessem colocado ali, principalmente, alguns pontos ali em específico. Eu gostaria que vocês colocassem ali o corpo de um modo geral, que o corpo ele passa de ser ali um objeto ali de estudo e a educação física ela começa, o amor pelo corpo, o culto pelo corpo, ele passa a ser visto ali como algo imoral, algo impuro, algo impróprio. Então eu queria que vocês colocassem isso aí nas atividades de vocês e que vocês falassem também aí sobre a ginástica aí, como que ela sobreviveu através de atletas ali que faziam ali espetáculos circenses ali de rua e também ali no âmbito militar, que era usado ali para criar exércitos mais hábeis e, consequentemente, ali capazes de vencer ali um maior número de batalhas. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Nas próximas aulas, vamos continuar falando sobre outros aspectos históricos e também sobre outros conteúdos aí e como a ginástica ela foi se modificando ao longo do tempo. Aquele abraço e vejo vocês aí na nossa próxima aula. Fui!